Boa noite, gente linda. Hoje nós vamos para o Evangelho de João, uma passagem muito bonita que é da mulher samaritana, mas eu vou colocar só alguns versículos onde Jesus diz que Deus é Espírito, e esse é o título do nosso estudo de hoje. Deus é Espírito. Essa passagem da mulher samaritana, ela está no capítulo 4, ela é enorme, é do versículo 1, quer ver? Do versículo 1 até o versículo 30, é muito grande. Então, nós vamos falar sobre essa palavra de Jesus, que ensina para a mulher samaritana que Deus é Espírito. Por que ele ensina isso para ela? Eu já comentei sobre isso, mas vou repetir. Os judeus e os samaritanos não se davam bem, um não gostava do outro. O povo judeu, muito orgulhoso com aquela questão de raça pura, considerava os samaritanos e os galileus, né? Os palestinos, lá da Palestina até hoje, a ponto de matar, trucidar, arrebentar com a cidade toda, né? A Palestina, que está toda em escombros lá. Não sei nem como que eles estão fazendo, coitados. Então já isso é antigo, essa rixa, essa questão de falar eu sou melhor do que você, meu sangue é puro, meu sangue é azul, você vem de uma região que é uma periferia, que é uma aldeia, que é uma cidadezinha. E os samaritanos sofreram muito essa discriminação. Então, por que a mulher samaritana? Todo mundo conhece essa passagem, né? Jesus vai por volta do meio do dia, que é o meio-dia, e encontra essa mulher tirando água de um poço. E ele pede ela a água. Aí existe um diálogo entre os dois, onde ela se espanta e diz a ele: o senhor, além de ser judeu, ainda está conversando com uma mulher e, além de tudo, samaritana, e ainda pedindo água de um poço que foi nos doado por pai Jacó. Ela explica isso para ele: esse poço é nosso, é dos samaritanos. E Jesus insiste, dizendo que ele queria água, e ela diz para ele: por que o senhor vem beber dessa água? E ele explica para ela: a água que eu lhe der é a água da vida. Um diálogo muito interessante, até que vai chegar depois de algum tempo, ele fala para ela que ele sabe que ela teve 5 maridos, mas que ela não vivia com nenhum deles, que eles já haviam morrido, e que o homem que hoje ela vivia não era marido dela. E ela vai se espantando e ela chega à conclusão que ele é um profeta. E ela diz para ele: o senhor é um profeta, sabe tudo sobre a minha vida. E ri. Nesse momento, ela diz para ele: se o senhor é profeta, o senhor sabe que os nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve adorar. Olha aí, esse poço ficava no alto de um monte. E ela então quer testar Jesus, dizendo para ele, né? Já eu sou uma samaritana, sou mulher, sou discriminada, e eu não posso adorar a Deus senão nesse monte. Mas vocês, judeus, dizem que tem que adorar a Deus lá em Jerusalém, lá no Sinédrio, né? Aquela igreja enorme, aquela mesquita enorme. Ela começa a dar uma questionada nele. Que negócio é esse que Deus só pode ser adorado lá? É porque nós somos samaritanos, a gente pode adorar só aqui nesse monte? Ela não está perguntando, ela está fazendo uma colocação para ele. Não deixou de ser um teste, que ela logo viu que ele era um judeu. A característica dos judeus era muito conhecida por causa do cabelo partido ao meio, chama a moda nazarena.
E a barba também era partida ao meio, né? Um pedacinho para um lado, um pedacinho para o outro. Era muito comum entre os homens judeus. Por isso é que ela viu que ele era um homem judeu. Então ela está questionando. Não é lá em Jerusalém? Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Nem lá e nem aqui. Vocês não vão adorar o Pai nesses dois lugares. A hora vem. Que hora é essa? Hora do entendimento, hora do conhecimento, hora de estudar as velhas e as novas escrituras, também conjugando com a ciência, e principalmente nos dias de hoje, a ciência quântica. Então haverá uma hora que todos vão saber que não existe um lugar para adorar a Deus. Eu não tenho que ir lá no santuário, eu não tenho que ir na igreja do sou fulano, da dona fulana, do bispo tal, do apóstolo tal. Não. Jesus mostra para ela, não se preocupe com isso, de ter que ir a Jerusalém. Olha só, como ela sabia que ela era discriminada, ela nunca podia ir lá na sinagoga em Jerusalém, porque ela não ia ser bem-vinda por ser samaritana. Onde já se viu uma casa para adorar a Deus, mas que não recebe? Aliás, aqui em Juiz de Fora tem uma tal de uma igreja aí, que negros e paralíticos, moradores de rua, sentam nos últimos bancos. Sabiam disso? E a pessoa continua indo, assentando nos últimos bancos. Racismo, discriminação é o que havia. Então, ele coloca, haverá um tempo em que Deus não será adorado nem lá em Jerusalém e nem aqui nesse monte. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. Vocês estão adorando uma coisa que vocês não sabem. Isso é até hoje, né, gente? Até hoje. Tem que subir um monte e tal para poder rezar. Mas tem que pagar. Tem que subir não sei aonde. Tem que ir para Aparecida do Norte. Tem que ir para Israel. Tem que ir na basílica tal, no centro tal, no terreiro tal. Tem que ir na igreja tal. Não tem. Ele vai explicar aqui adiante. Mas a hora vem. E agora é. Jesus está querendo dizer, a hora vem e agora é a hora. Por quê? É Jesus trazendo a boa nova. É Jesus apresentando Deus onipresente, onipotente, onisciente. Aquele Pai bondoso, ele vai explicar ainda mais. Quer ver? Mas a hora vem e agora é. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Se Deus é espírito e é verdade, ele está em todo lugar. Ele está em todo lugar, no bairro do rico, do pobre, na favela, nas mansões, nas taperas. Quem está dormindo lá embaixo da ponte, quem está no abrigo, Deus está em toda parte. Todo lugar em que exalamos, respiramos, aí está Deus. Não estou querendo dizer que a gente respira Deus pelo nariz, não, porque a gente tem que explicar, porque tem gente que pega ao pé da letra. Gente, para de pegar as coisas ao pé da letra. Aí Jesus está querendo dizer, em espírito, Deus não tem forma, Deus não é morfológico, 2 pernas, 2 braços, 2 olhos, duas orelhas. Deus não está sentado num trono lá no final do universo, jogando praga aqui, jogando bênçãos aqui. Deus está em toda parte, inclusive Ele está no nosso interior. E é Jesus que ensina isso, sabe? Onde? Na parábola da pérola. Ele fala, Deus, os apóstolos perguntam onde está Deus, ele fala, dentro de vós.
sois deuses. Essa frase é de Jesus. Sois deuses. Deus está aí dentro. As leis de Deus, quando Ele nos criou, Ele já inseriu as leis aqui dentro. A gente sabe. Todos nós sabemos a lei de Deus. A gente que burla, finge que não sabe, finge que não viu, finge que não está aqui dentro da nossa consciência. Então, Deus é Espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é Espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Gente, Deus não está preso dentro de igreja, não. Deus não está preso dentro de um sacrário que tem uma portinha para arrumar Deus lá dentro. Que isso? Você não carrega Deus pelas procissões. Não, Deus está em toda parte. Porque se assim não fora, como que Ele é supremo? Criador do universo, a causa primeira de todas as coisas. Todas. Mineral, vegetal, animal, hominal. Aqui no nosso planeta. Sem contar as diversas moradas da casa do Pai. Lá a gente não sabe se tem algum outro, como que eu vou dizer, elemento que não esses 4. A gente não sabe. Então, Deus está em toda parte. Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em Espírito e verdade. O que Jesus quer dizer com verdade? Deus é a verdade de tudo. Tudo aquilo que nós temos de dúvida, de mentiras, de falácias, de discursos estranhos, bizarros, não representa Deus. Porque Deus é verdade, Deus é o tudo, é o todo. Deus é Espírito. E aqui, nessa passagem, ele explica para ela. Assim como o vento corta do Oriente ao Ocidente, fica fácil para a gente entender Deus. Deus está em toda parte. Nós temos em nós uma fagulha divina. Está até aqui por trás, aqui no meu broche, que eu escrevi, eu sou mônada. Quando Deus nos cria, somos mônadas, somos uma semente de Deus. Depois, com o tempo, precisamos evoluir e a gente vai renascendo, reencarnando em vários mundos, não é só na Terra, não. Em vários mundos. E a gente vai crescendo, a gente vai adquirindo o conhecimento de que somos deuses. Todos nós somos. Todos nós temos poder. Todos nós podemos, com o poder de Deus que habita dentro de nós. Fica aí, então, esse ensinamento. Aí o final é bonito, porque ela chega à conclusão que ele é o Messias, e ela fala com ele que ela vai anunciar a todos. Jesus, na verdade, foi lá nessa hora para encontrar com ela, sabe por quê? Ela era considerada uma mulher faladeira, meio, gente, eu não quero ofender, meio escandalosa. Aí nesse momento chegam os apóstolos, eles tinham ido fazer alguma coisa, eu acho que eles foram fazer alguma compra na cidade. Eles chegam, ela joga o cântaro, tá aqui no final da passagem. O cântaro é aqueles vasos de barro que ela ia lá, tirava do poço para levar para casa. Água. Ela joga aquele cântaro longe e sai correndo. E dizendo, eu vou anunciar a todos que eu vi o Messias, o enviado de Deus. Muito bonita a passagem. Fica aí então para nossa reflexão, seja onde você estiver, seja lá o que você estiver fazendo.
Deus está presente em tudo. Ele não castiga, mas ele também não passa a mão na nossa cabeça, perdoando nossos erros. Como as leis dele já estão inseridas dentro de nós, nós sabemos quando estamos fazendo coisa errada ou quando estamos fazendo coisa certa. Sabemos, todos nós sabemos. Está aqui, ó, na consciência, no interior do nosso âmago, da nossa vontade de melhorar com as leis dele ou de estagnar. Ele nos dá essa liberdade. Que ele nos abençoe, que Jesus nos abençoe nessa noite e em todas as outras da nossa vida, nesse momento difícil que estamos atravessando. Um beijo no seu coração.